Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você é do mercado de reposição de autopeças e de motopeças, você está no lugar certo. Te convido a ficar com a gente, que vai ser um episódio que vai valer a pena cada minuto do teu tempo. Eu sou o Beiran e este é o Automotivamente, o podcast feito, desenvolvido, criado para cuidar de assuntos do nosso setor, ou seja, é um podcast absolutamente nichado e, portanto, de assuntos do seu interesse. Então, assim, um único insight que você tenha durante esse episódio, você pode ter certeza que já valerá a pena, tá? Hoje, eu tenho aqui um profissional que tem uma larga experiência e já participou muito ao longo da sua carreira. Ele já está com os cabelinhos bem brancos aí, como vocês podem ver, né? Então, é um cara bastante experiente, é um profissional que já foi desde executivo de empresas multinacionais, também foi empresário durante um tempo, e depois ele aprendeu muito sendo empresário, desenvolveu muitas habilidades que ele nem sabia que tinha, e parte de tudo isso ele usa hoje para desempenhar a sua atual função, que é consultoria, dando consultoria para empresários que precisam de uma orientação para crescimento, desenvolvimento, criar processos para transformação e melhor performance dos seus negócios, né? Fiquei muito feliz que ele veio com seu filho Diego, que não precisa nem dizer que é cara dele, que é cara de um focinho do outro, ele não precisa nem fazer DNA no cara. E que é um jovem muito simpático, que trabalha com mídias digitais, e ele é tão simpático, ele veio para acompanhar o pai. No fim, a gente resolveu colocá-lo na mesa, porque eu acho que ele tem bastante conhecimento também numa área que você precisa aí no seu negócio. Legal? Então, Renatão, bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, Beiran. Obrigado. Bem-vindo à casa de vocês. Cara, e o tempo é teu, te apresenta aí. Se você quiser se apresentar pessoalmente primeiro, ou profissionalmente primeiro, é no teu tempo, do jeito que você quiser. Então vamos lá, gente. Primeiro eu agradeço muito o convite. É sempre bom rever os amigos. Afinal de contas, a gente já se conhece há muito tempo. Há cerca de uns 25 anos. Mais ou menos, né? Eu, quando executivo de multinacional, forneci muito produto para você. Daí, quando empresário, também forneci muito produto. Conheço bem a GIB há muito tempo. E só para o pessoal saber, né? Eu sou um engenheiro mecânico de formação. Tenho pós, mestrado, doutorado na área de marketing. Trabalhei em multinacionais como Ford, Black & Decker e Loctite e Henkel. Trabalhei fora do Brasil, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei na Europa. Num determinado momento da minha carreira, eu trouxe tecnologia da Europa, Estados Unidos e Ásia para a América Latina, quando inclusive teve aquela abertura das indústrias automobilísticas no Brasil. Trabalhei muito no mercado de auto aftermarket. E acabei saindo da empresa, pretendia até seguir minha carreira, porque eu não queria ir para fora do Brasil, queria me mandar para Hong Kong, e eu não queria ficar longe dos filhos, né? E daí eu costumo brincar, dizer que eu tive um surto psicótico e resolvi ser empresário no país, né? Saiu da Henkel, com aquele know-how todo. E com um negócio na época da Henkel de 200 milhões de dólares, um EBITDA de 30 e tantos %, 300 funcionários, em tudo para montar uma fábrica em Diadema. E fui um pouco prepotente, acho, porque pelo fato de eu ter uma super formação, eu falando inglês perfeito, espanhol, vivência internacional, tudo, eu falei, eu vou pegar uma fábrica pequena e vou transformar ela numa mega empresa em pouquíssimo tempo. Mais ou menos assim, né? O que eu fazia para os outros, agora eu vou fazer para mim. Exatamente, vai ser muito fácil lidar. Daí, gente, o aprendizado, né? Eu apanhei. Você cresceu muito rápido, né? Sem dúvida. Esse é um problema, gente. A empresa que ele fala, você pode falar? Posso, chamava Colar Mais, tudo. Ela saiu de um faturamento 2001 de 1 milhão e 200 na época para 36 milhões. Você adquiriu a empresa, ela já existia? Ela já existia, eu entrei com uma parte da sociedade, né? Aprendi muito sobre
sociedade... Processos sucessórios infelizmente, e societários. Né? Societários, né? Só que o crescimento muito rápido também é um causador de problema para a maior parte das empresas tem problemas quando elas crescem muito rápido. E a gente cresceu muito rápido, daí você não tem um planejamento adequado, você não tem uma estrutura. E é a tal coisa, eu sempre tive, tenho, modéstia à parte, uma formação excelente. Mas quando você vai pegar um negócio como empresário, como indústria, você mexe com aspectos, você sai das 4 linhas de uma multinacional e vai para um ringue de lama, certo? De MMA em Diadema. Então, realmente foi uma experiência que, assim, apanhei mais um pouco. Quando eu achei que eu já tinha apanhado bastante, apanhei mais. Daí, quando eu achei que não dá mais para apanhar, apanhei muito, né? E aí, até chegou um determinado momento, a partir de 2007, eu vendi minha parte na empresa e saí e falei, bom, o que vamos fazer com uma experiência de multinacional, uma experiência de empresário? Vamos dizer, eu vi os 2 lados da moeda. Falei assim, eu já tinha sido diretor da Fiesp na época, conhecia muita gente. Você sabe que eu sou muito bem relacionado, né? É que ele fala pouco, sabe? Ele é um cara um pouco tímido, ele tem um problema para se comunicar, né, Jorge? Então, eu sempre tive bom relacionamento, gosto muito da arte de vender, para mim é uma coisa que é natural, né? E sempre tive relacionamentos fortes. Você, por exemplo, um relacionamento de 25 anos, o Jorge até mais tempo. São pessoas que além de, vamos dizer, parceiros profissionais, a gente acabou virando grandes amigos. O Jorge, então, super amigo. A gente admirava muito os mais experientes, né? Para não falar mais antigos. Vamos te lembrar da Cola Mais. Cola Mais, o Renato anunciou durante muito tempo no problema do Ratinho. E ele como ele tem essa veia para marketing, né, para comunicação e vendas, ele tinha uma campanha bastante impactante na época. Sim, sem dúvida. E o Ratinho, aquele jeitão maluco dele, que também é outro comunicador para público. Sem dúvida alguma, ele é fantástico. Fantástico. Então era uma marca muito conhecida. Eu acho que aquele crescimento, como o Renato falou, né, vertiginoso, que foi um negócio impressionante mesmo. Você vê, ele está falando em faturamento na época. Se você trouxer para o valor de hoje, dá para vocês terem uma ideia que tamanho seria a Cola Mais hoje. Ela se tornou a 3ª marca de adesivo mais conhecida do Brasil em pouquíssimo tempo, pela Nielsen. A gente vendia mais do que a grande concorrente multinacional na cidade de São Paulo. Quer dizer, mas ao mesmo tempo que foi um grande sonho, também enfrentou problemas seríssimos, né? E ela acabou ficando com o meu ex-sócio, tudo, e realmente gerou uma frustração. Eu tive um entendimento de tudo isso, porque eu acabei tendo até um burnout por causa da empresa, tive um momento de muita depressão, mas acabei me reerguendo, porque eu entendo que é o seguinte, não adianta você ficar reclamando, né? Você tem que enfrentar as coisas de frente, né? E um dia eu estava... Você sabe que eu estudo muito, né? Até porque, por causa da profissão como consultor, eu acabo tendo que estudar, me atualizar sempre. Para você ter uma ideia, hoje a gente mexe também com programas de software de automação, de inteligência artificial, para ajudar os pequenos, médios, principalmente clientes que atuam no mercado de varejo, lojistas, porque a concorrência hoje, se as empresas não se atualizarem, não colocarem vamos dizer, a parte de automação dentro das empresas, ela vai acabar morrendo. Então, a gente acaba ajudando muito, a gente tem que se atualizar. E um dia... E a tua formação da época, para falar a verdade, nem a formação universitária de hoje, ela ensina essas nuances, né? Você, por exemplo, só para vocês terem ideia, você jovem que nos ouve, posso dizer na nossa época, embora eu seja um pouco mais velho que o Renato, embora também não pareça, né? Mas, ele parece bem mais novo, né? Mas tudo bem. E a gente não tinha nada disso. Porra, não tinha internet, né? Então, imagina o que era você adquirir conhecimento naquela época. Então, hoje, você pergunta aí pro teu pai, né? Pro teu tio, pro teu patrão aí que é mais velho, eventualmente,
como era difícil a gente buscar conhecimento, e hoje você tem isso tudo grátis da hora que você quiser ver, no momento que você quiser ver, tempo real, do jeito que você quiser, né? Então, isso favorece muito. Então, profissionais, mesmo experientes, como é o caso do Renato, o estudo ele tem que ser parte da agenda diária. Porque para entender inteligência artificial, a facilidade que o Diego tem, ou que você, que é jovem aí, que nos ouve, tem, porra, nós temos bastante Sem mais dúvida. dificuldade, né? A gente não acompanha a velocidade de pensamento dessa juventude, da geração do Diego, né? Então, eles têm chat GPT, tem o Copilot, né? Copilot da Microsoft. Então, eles têm tudo algo que a gente nunca teve. Para vocês terem ideia, até para falar na época de empresário, eu tinha que implantar a ISO 9000 na minha empresa na época. E eu não tinha capital para contratar uma pessoa para isso. Então, quem fez a implantação toda fui eu. Eu tinha que implantar um ERP na minha empresa. Mas eu não tinha dinheiro para fazer um SAP, um TOTUS, nada disso. Fizemos um... E era proporcionalmente, né, Renato? Me corrija se eu estiver errado. Era proporcionalmente muito mais caro. Você adquirir vamos dizer, um TOTUS, por exemplo, hoje é muito diferente o preço do que era. Aquela época era um absurdo Com de caro. certeza. Então, uma empresa média, como era a Cola Mais, quando ia buscar um ERP mais robusto para acompanhar, para dar sustentação para o crescimento, ia para cima do TOTUS, o que era caro e o tempo que levava para fazer Exatamente. né, as customizações, para passar a funcionar e trazer o retorno, era longo. Não sei se isso acontecia só para mim ou para você também. Acontecia. Na verdade, na época, inclusive, a gente tinha empresas menores que acabaram até sendo absorvidas pela TOTUS. A gente tinha DataSul, tudo, que era... Então, o que eu quero dizer, as dificuldades eram muito grandes. E eu li um dia, Beirã, uma frase, né, do Confúcio, para quem não sabe, né, é um sábio chinês, 450 antes de Cristo, né, que ele tem uma frase que diz o seguinte, né, que para você atingir a sabedoria, existem 3 maneiras. Então, a primeira delas é a reflexão, pela reflexão, que é a mais nobre. Tá? A segunda delas é pela imitação, que é a mais fácil. Então, o Beirã fez um negócio, pô, vou copiar, ou então ele fez um negócio, não deu certo, não vou fazer, né? E a terceira delas é pela experiência, que invariavelmente é a mais dolorosa. Eu posso garantir para você que, principalmente nessa fase, a minha, vamos dizer, experiência de alcançar esse conhecimento foi muito na pancada, assim, teve... Na base da resiliência pura, né? Então, teve custos... A gente usa um termo aqui que é criando casca, né? Você fica cascudo de tanto apanhar. Sem dúvida. E eu, assim, eu sou um defensor do empresário brasileiro. Eu vivi fora, tive a sorte de viver em outros países, tudo, e eu sei o que o empresário brasileiro fala. Às vezes, quando fala empresário, aqui muita gente, até por razões ideológicas, fala como se ele fosse um bandido e que todo empresário fosse rico, tivesse a vida como que pediu a Deus, né? Viagens, isso, aquilo. E, na verdade, a grande maioria dos empresários trabalha como um louco, tem obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas, sociais, sabe? Ele acaba sendo... Arrisca o patrimônio dele. Arrisca o patrimônio. Em tempo real. Exatamente. A saúde física, mental, né? A gente é um país hoje que o mundo está doente, principalmente o Brasil, né? Eu acabei estudando isso, você vê hoje que o Brasil, proporcionalmente, é o país que mais tem casos de depressão no mundo. E síndrome do pânico. Síndrome do pânico, problemas mentais, né? E 75% das pessoas não sabem ou não tratam a doença. E a gente vive numa matrix, né? Que é uma, vamos dizer, política, mídia, banco, conta para pagar, e a gente está sempre preso nessa matrix. Então, por que o meu trabalho, né, que quando eu saí da empresa, eu falei, pô, o que eu vou fazer? Como eu sempre tive bons relacionamentos com empresários, teve um que me convidou para ir almoçar com ele. Daí, estava lá almoçando com ele e falou, olha, estou com um problema assim, assado, puta, não sei o que fazer. Eu falei, faz isso, isso, isso. Ele falou, pô, nunca tinha pensado nisso, né?
Daí eu tô com um negócio assim, então tá, faz isso, aquilo. Ele falou, poxa, como é que você sabe isso? Eu falei assim, ó, meu amigo, se eu te contar toda a história, né? E aí ele me convidou uma outra vez para ir de manhã cedo lá, fiquei o dia inteiro com ele. Ele falou, semana que vem você pode voltar? Eu falei, olha, é o seguinte, calma aí, né? E aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar para você vir aqui uma vez por mês, porque também tem um negócio, não sei se você passa por isso, Beira, que o empresário tem coisa que ele não pode falar para sócio, não pode falar para colaborador, não pode falar para família. Então, ele precisa de alguém que aí faz parte da mentoria que a gente faz para os empresários. Então, é um negócio que também me especializei. Então, o que hoje... É uma espécie de coach, você faz uma... Eu não gosto da expressão coach, porque, infelizmente, e devido até alguns políticos, né, e assim, acho que a popularização do coach... Eu, por exemplo, fiz coach nos Estados Unidos. E com caras muito bons. Mas acho que acabou... Todo mundo começou a se achar... Eu fiz um curso aqui no Brasil, numa empresa que era a maior do mercado na época. E assim, pô, tinha 300 pessoas numa sala. Assim, faz um curso de 30 dias e sai querendo... Para ser coach executivo, sem nunca ter sequer trabalhado numa empresa. Isso queimou a imagem do profissional coach. Então, e aí virou piada de stand-up. O coach, para quem não sabe, pessoal, ele nada mais é que, eu diria que um terapeuta de empresários. Não é? Ele analisa a empresa, ele faz uma mistura, né, entre a empresa e o gestor dessa empresa, e aí ele vem aplicando ideias no sentido de você ter um emocional mais forte para lidar com os problemas, você priorizar os problemas, etc. Eu, particularmente, tive uma experiência com coach, que não condiz com o que a maioria tem, mas para mim foi muito bom. A gente sabe, né, Renato, existem profissionais e profissionais. Claro, em todos os segmentos. Eu tive a felicidade de, depois de 4 tentativas com coaches, ou melhor, 3, na quarta eu acertei. Era uma moça, inclusive, uma mulher, advogada, e que largou a profissão de advogado e se tornou coach. Pois bem, aí fez psicologia, etc. E ela era um coach diferente, né? Ela foi realmente preparada, com vários cursos e treinamentos fora do Brasil, inclusive. Mas, enfim, para mim foi muito bom. Inclusive, eu recomendo. É mais ou menos como terapeuta, né? Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, precisa de um terapeuta ou até de uma pessoa, como o Renato está falando aqui, que ele passa a ser uma visão externa. Um mentor. Ele vai usar da experiência que ele teve acumulada por tudo aquilo que ele passou e emprestar para o ouvinte o conhecimento que ele tem. Eu acho que ajuda muito, porque o que a gente viveu só a gente sabe, né? E pessoas que têm facilidade para colocar para fora, para emprestar o conhecimento para terceiros, eu acho isso muito válido, porque imagina você, né, não sei a tua idade, mas se você for um cara jovem e estiver aprendendo aí com a vida, quanto tempo você demoraria para adquirir conhecimentos que você pode adquirir através de um livro, através de uma sessão numa terapia, ou até de um coach, ou falando realmente com um consultor que tem essa abrangência de conhecimento, como é o caso do Renato. Você sabe, né, ouvinte, que a gente não faz propaganda de ninguém aqui. Ele é um profissional amigo e, claro, ele está à disposição, ele é um profissional, trabalha com isso e, claro, que se você tiver interesse, ele depois vai deixar os contatos dele para vocês aproximarem aí contato e, se for do seu interesse, é claro. Mas a gente não vem aqui com a ideia de promover um profissional A ou B. Simplesmente é o profissional que eu conheço e eu tenho uma satisfação muito grande em devolver para vocês que compõem o mercado aquilo tudo que eu aprendi ao longo desses 44 anos de história. Em algum momento, então, conheci o Renato e ele é o cara da minha preferência, da minha indicação até para ter esse papo que nós estamos tendo, né? Até porque eu não gosto de falar com desconhecidos. Agradeço a confiança, né? O que a gente faz, Beirão, hoje, vamos dizer, praticamente de 2008 para cá, nós fazemos um trabalho de consultoria. Eu, pessoalmente, já fiz 80 projetos de consultoria em empresas multinacionais, nacionais, mais de 500 treinamentos. Então, a gente trabalha não só
na recuperação de empresas, né, em dificuldade, fazemos projetos de melhoria, fazemos também educação corporativa, que é o que, por exemplo, muita gente sai hoje das universidades muito cru, ou então vai trabalhar sem ter a base necessária. Então, daí tem esse pessoal, não, porque é muito difícil trabalhar com geração Z, que é isso, que é aquilo, tudo. Gente, não adianta. A gente tem que entender e tem que enfrentar. Uma coisa que eu aprendi com todas essas pancadas que a gente tomou, né, é que a gente tem que enfrentar o problema. Tem que aceitar e enfrentar o problema que tiver, porque ele vai continuar lá. E uma coisa que serve não só para a vida profissional, vida pessoal. Ninguém vive sem problema. Nem numa ilha deserta, você está lá, você vai ter algum problema. Vai ter problema para se alimentar, vai ter problema para resolver tudo. Então, assim, e numa empresa hoje, o que a gente mais vê, né, são muitas dificuldades com mão de obra hoje, ambientes de trabalho, uma necessidade de reestruturação. Então, a gente faz tudo isso. A gente faz reestruturação, revisão estratégica, fazer um planejamento estratégico, que hoje ele não é que vou fazer um planejamento estratégico. Tem que fazer. Se você não se planejar hoje, ainda mais o jeito que o mundo está, que as coisas acontecem, com a velocidade que as coisas acontecem, você não sobrevive. Então, eu sou, primeiro de tudo, um grande defensor do empresário brasileiro. Porque é muito difícil empreender no Brasil. Tanto é que a palavra já diz, né? Empreendedor. Dói, né? Dói. Então, assim, assim, graças a Deus, a grande maior parte dos clientes que a gente tem na consultoria, na Escobar Consulting, né, são indicações. Então, é o Beiran que acaba me indicando para o fulano, ou aquele fulano que eu fiz um trabalho de consultoria acaba te indicando para outra empresa, para um amigo, para isso. Então, graças a Deus, não falta trabalho para nós. E tem também um lado que a gente também tem que se atualizar o tempo inteiro e aprender. Então, nessa trajetória, a gente já trabalhou com fabricante de pneu, com distribuidora de pneus, distribuidora de bateria, com empresa de ingredientes alimentícios, mangueiras industriais, produtos sem glúten, brindes, tudo que você possa imaginar. Então, eu também, quando faço um projeto, acabo aprendendo, entendendo, assim, eu já vendi tudo que você possa imaginar. E uma das coisas que a gente faz também é gestão interina. Então, às vezes, uma empresa tem uma dificuldade num determinado departamento, por exemplo, na área comercial. A gente assume o departamento durante um período e ajusta tudo, reestrutura, treina as pessoas, monta processos, programas de remuneração, faz tudo, acerta toda a empresa e devolve para o diretor comercial, para o empresário, tudo. E fazemos, às vezes, com empresas. E a gente não trabalha sozinho, né? Olha que marca bacana. Bacana, né? Isso. Cuidando da saúde da sua empresa, né? Muito legal. Escobar Consulting. Por que Escobar? Por causa, homenagem à minha digníssima esposa, que é o sobrenome dela, né? Ela... Parente do Pablo, né? Parente do Pablo. Não, pelo amor de Deus, nem me fala que ela tem até um trauma disso uma vez. Que ela fez uma viagem, ela teve que passar na Colômbia e pelo sobrenome, nossa, revistaram ela e o meu enteado na época. A loucura, né? Por falar, essa voz bonita que vocês ouvem aí, vocês sabem que é do Jorge, né? Uhum. E por falar em Jorge, foi o Jorge que nos aproximou, né, Renato? Exatamente. E Jorge, como vocês sabem, daqui da GIB, ele é a agência de publicidade que cuida da conta da GIB, e bem como é o nosso diretor do podcast, é um cara que está com a gente aí há, nem sei, mais de 25 anos. E em algum momento lá atrás ele nos apresentou o Renato, que era inclusive nosso fornecedor na época da Henkel e depois da Cola Mais. E a gente manteve um contato aí. O Jorge sempre é um elo de ligação. Isso se chama networking, né? E o networking é algo que se você não pratica, deve praticar. Né? E foi até uma forma, misturando os assuntos, né, da gente incluir o Diego na nossa conversa,
Porque a juventude de hoje pouco conversa. Vocês sabem, né? Eu tenho 4 filhas e a objetividade que eles têm hoje são excelentes pessoas, excelentes profissionais, estão todas super bem, cada uma em sua carreira. Só uma que é doida, que resolveu ficar comigo tomando chumbo aqui. Né? Isso é... Mas as outras estão todas bem, graças a Deus, todas ótimas. Mas eu percebo que essa juventude, Renato, e depois você vai falar um pouco a respeito disso, e nós vamos incluir o Diego na nossa conversa, ela não liga muito para essa questão do relacionamento. Hoje as pessoas resolvem muito seus problemas atrás de uma tela com um computador ou de um celular na mão, e resolvem a maioria dos problemas. Você pede comida pelo aplicativo, você não liga e pede a comida do jeito que você quer, como era na nossa época. É verdade. Né? Então, toda essa facilidade que a tecnologia, os processos tecnológicos trouxeram para a nossa realidade do dia a dia, eu acho que é inversamente proporcional à falta de comunicação que existe hoje, aquele famoso rapport, né, que as pessoas têm, as pessoas principalmente mais da nossa geração, que tem muito a ver com a parte relacional, né, que são aí os soft skills, né, as habilidades pessoais, interpessoais, que muitas vezes vão além dos hard skills, que são as habilidades técnicas de formação e etc. A gente costuma falar alguma coisa em inglês, assim, só para familiarizar o ouvinte. Eu, particularmente, acho que o nosso mercado não ouve muito isso, mas qualquer podcast, qualquer matéria que eles forem ler, eles vão ter que enfrentar esse tipo essa americanização do palavreado de hoje muito de startups, etc., mas que também é aplicado no mundo real. Né? Mas continua falando da Escobar, então, que eu gostei. O que a gente fala, né, que é assim, a Escobar Consult, ela tem 2 divisões, né? Então ela tem uma divisão que é de saúde específica, que é a minha esposa que toca, que ela faz consultoria para consultórios médicos, dentários, porque ela tem uma formação de odontologia na parte de educação e também na parte de marketing. E, assim, deu certo o casamento porque os dois são super mega... Falam a mesma língua, falam né? a mesma língua. Ela tem mestrado, doutorado... Ela é vendedora, assim como você? Não, a área de vendas é o Renato Pisa. Ela é mais técnica, mas ela é muito boa. Porque o que acontece? Você pega profissionais hoje, liberais, como um dentista, como um médico, ele não sabe fazer a gestão dos seus consultórios. Então, ela auxilia essas pessoas fazendo a gestão, auxiliando, calculando margens, como se organizar para tornar... Saber precificar, né? Até uma consulta você tem que saber precificar, né? Então não adianta organizar as despesas. Você falou uma coisa verdade. Então, todos os médicos, inclusive os meus, ou eles terceirizaram essa parte da administração, ou eles têm um problema grande para administrar os seus consultórios, né? E suas carreiras. Só que eu tenho uma posição, né, que eu acho que independente de você terceirizar a sua administração, o dono tem que olhar essa parte financeira. Não gosto. Então, meu amigo, trate de gostar, porque você gosta do dinheiro que dá. Então, você tem que olhar o seu dinheiro. Tem que olhar, tem que ver, tem que saber para onde está o dinheiro. Precisa ter... Mesmo que você tenha uma pessoa que administra, você precisa saber como está se desenvolvendo o seu trabalho para trazer a rentabilidade. Bela mulher. Não, eu tenho muito bom gosto. Elaine Escobar. Ela tem um tremendo mau gosto, né? Mas eu tenho bom gosto, né? Então tá bem. Então, assim... Como é que é o nome dela? Elaine Cristina Escobar. Elaine Escobar, né? Então, ela tem uma mega formação, né? Ela já deu consultoria para muitos dentistas, muitos médicos. Então, tem a divisão da Escobar, que é mais voltada para isso, né? Ela também faz treinamentos, mas mais específico para a área realmente... Me permite opinar, que estou lendo aqui, eu não conhecia o currículo dela. Eu acho que vocês se apaixonaram pela parte intelectual. Um da outra. Porque, mandou o currículo pro outro. Mandou o currículo pro outro. Eles se conheceram, não foi pelo Tinder, foi pelo LinkedIn. USP, Unifesp, pô, o negócio aqui não é... Não, ela tem uma mega formação, assim, isso indiscutível, é uma mulher extremamente inteligente. Então, assim, eu sempre apreciei, óbvio, além da beleza, que é tudo, né? A inteligência é um afrodisíaco, já diria. Então, assim,
ela tem uma super formação. E eu também, né? Nada mal, nada menos. Tem até que eu me viro bem, né? Viro bem. E assim, ambos gostam de estudar. Você é um cara modesto. Então, ambos gostam de estudar. Então, por exemplo, eu, com tudo isso, continuo estudando. Ela também, por exemplo, na pandemia, ela foi fazer uma pós-graduação, mais uma pós-graduação. Eu também resolvi fazer outra pós também na pandemia. Então, a gente gosta de estudar tudo. E é algo que a gente passou para os nossos filhos. O Diego pode até falar, ele é formado, mas também está fazendo pós agora também. Os nossos filhos também, ela tem na verdade, em conjunto temos 4, né? 2 de cada um. Você tem os dois que é o Diego e o Lucas, que é o mais velho. O Lucas também tem uma mega formação também. Trabalhando num banco também, tem muito bem. Setor financeiro. Esse sabe mexer com dinheiro. Sabe ou não sabe, Diego? Sabe, ele apresenta um programa que chama Dominando a Bolsa no Ion Itaú. Legal. E, assim, tem a parte de educação, né? Palestras, treinamentos, como vocês repararam, o Renato Pisa aqui, ele é bem cara de pau. Adoro falar em público. Né? Eu acho que eu tenho, modéstia à parte, eu tenho um dom para fazer para falar. Então, assim, eu tenho todo tipo de treinamento. Você fala fácil, você adapta a tua fala para o público que você está falando. Você sem dúvida. Ele não perde o fio. Não perde o fio da meada. Tanto ele fala com um público de alto nível, né? Executivo. Porque ele torna o complexo em simples. Ele fala a língua de quem está nos ouvindo aí. Isso é raro, viu? Tem muito cara que vem aqui, o cara fala muito, conhece muito bem, né? Mas ele não tem não cria esse rapport que ele cria. A fala dele varia conforme o público que ele está falando, né? Você vê, você faz palestra. Você deve fazer palestra tanto para um público executivo como para um público mais eu preciso ter ideia. Aqui, por exemplo, uma foto de um clube... Eu fui dar uma palestra no Clube Paulistano para 150 pessoas. Pessoas de mais idade, etc. Tal. Aqui é numa consultoria multinacional de RH. Então, assim, fiz uma participação uma vez no programa da Record, para explicar até um pouco do... Pô, no Ratinho você aparecia lá. Aparecia, tudo. Então, assim, na verdade, eu não tenho um problema. Se me colocaram num estádio com 100 mil pessoas, eu falo do mesmo jeito, não tenho vergonha, não tenho nada. É um sem vergonha. Sem dúvida alguma, sem vergonha, eu consigo falar tranquilamente, tá? Então, assim, tem a divisão da Escobar, que ela é voltada para a saúde, e tem a parte empresarial, que a gente faz todos esses trabalhos aí que eu acabei falando para vocês, né? A gente tem uma lista de clientes aí, um tanto quanto... graúdas, né? Robusta, né? Graúda, né? E o que a gente faz também? Eu não trabalho sozinho, tá? E eu acho que ninguém trabalha sozinho. Então, quando você entra num cliente, eu costumo dizer a primeira coisa, eu não chego lá para fazer um trabalho de consultoria sem falar para o cliente o que eu vou fazer. Então, primeiro a gente faz um diagnóstico, então a gente acaba entrevistando não só o dono, mas como os principais executivos da empresa, né? A gente... para entender quais são os problemas, e aí a gente monta uma proposta de trabalho. E aí essa proposta é apresentada para quem nos contrata, ele aprova, fechamos, daí começamos o projeto e a gente entra na operação. E aí a gente vai reportando, né, o que nós estamos fazendo para fazer correções ou implementar outras atividades, outras ações que se fizerem necessárias. Então, assim, a gente faz um trabalho com começo, meio e fim. E no final do projeto, a gente apresenta um relatório final para mostrar os resultados obtidos, tudo. Ou até se existe a necessidade de uma renovação, alguma coisa nesse sentido. Porque normalmente um trabalho desse ele tem tempo para começar e para terminar, né? Não adianta, nós não vamos ficar eternamente. Eu não tenho nenhum cliente que eu estou dentro do cliente 10 anos. O processo demora 1 ano, 2? 1 ano, 2. Pode ser, por exemplo, tem clientes que eu já voltei, já fiz 1 ano e depois de algum tempo ele chamou de volta. Para corrigir para fazer um outro projeto, ou para fazer uma outra coisa. Então a gente acaba fazendo vários projetos. E aí tem situações que a gente tem uma rede de consultores que são associados nossos, que são específicos para uma determinada área. Então, se quer uma pessoa extremamente financeira, nós temos um parceiro que é financeiro. Se a gente tiver precisa, por exemplo, uma agência de propaganda,
Temos o Jorge, nosso amigo Jorge. Tá? Agora o Diego, agora por o exemplo, Diego. para outros projetos também. Então, assim, quando você precisa de um advogado, a gente tem advogados no nosso grupo. Então, a gente formou uma rede. Porque o que acontece? Quando você faz um trabalho de consultoria, você entra dentro do cliente e, invariavelmente, você estabelece uma relação de confiança muito forte, tá, com ele. Então, você faz, além de fazer o trabalho de consultoria, você faz um trabalho de mentoria e você está próximo do dono da empresa, dos diretores, gerentes da empresa. E, invariavelmente, ele pergunta, pô, Renato, você não conhece um contador para me apresentar? Você não conhece um advogado trabalhista, você não conhece uma agência de propaganda, tudo. E é óbvio que a gente... essas empresas, elas vão atuar junto conosco. Então, antigamente, a gente não indicava. E daí o cliente acaba contratando alguém que não é adequado e daí se arrumava mais um problema para resolver. Então, hoje a gente trabalha com fornecedores qualificados, a gente apresenta para o cliente negocia diretamente com ele, faz parte do processo. A gente já acaba fazendo o projeto em conjunto com eles. E assim, graças a Deus, é um segmento que a gente tem bastante sucesso, tem surgido muitos projetos para a gente. Ultimamente, a gente tem feito muita mentoria também, muitas palestras, treinamentos, e coisas assim, meio inusitadas. Então, por exemplo, uns anos atrás, eu fui contratado para recuperar uma equipe de uma determinada instituição financeira que tinha tido um problema sério de um diretor e o gerente que culminou numa agressão mútua, física dentro da empresa, e precisava recuperar a base das pessoas, que as pessoas estavam... que realmente foi algo muito agressivo, traumático. Então, a gente entrou lá dentro e fez um trabalho de 3 meses com toda a equipe para recolocar todo mundo, ajustar, readequar, remotivar, estruturar e entender assim, quais são os... Bacana, isso é sinal que esse banco aí, ele se preocupa com a saúde emocional do seu time, né? É o maior problema hoje em dia, gente. Então, assim, isso tem você a ver com retenção, né, de bons profissionais, que num momento conturbado como esse, que essa instituição passou, ela pode ter uma perda de material humano aí muito alta, né? Beran, todas as empresas são iguais. Entenda no seguinte sentido. A mesa, você tem essa mesa, outra empresa tem uma mesa diferente, um notebook aqui é um pouco diferente lá, mas quem move as empresas são as pessoas. Sim. Então, hoje é muito importante, e a grande dificuldade, principalmente aqui no Brasil, é a retenção de talentos e a contratação de bons profissionais. Como a educação no nosso país é muito ruim, você tem que contratar e tem que treinar esses funcionários. Sim. O empresário hoje, ele tem... Você pega as associações de empresários, tudo, pega vamos dizer... eles acabam ajudando na formação do funcionário. E a gente entra nas empresas, por exemplo, para dar verdadeiras... Eu dei aula uma época no MBA de uma faculdade de planejamento estratégico. Eu fui contratado por um cliente no Sul, aí, uma empresa alimentícia, que eu tive que dar... que ninguém sabia nada. Todos formados, todos bem educados, tudo, mas dar uma aula de planejamento estratégico, dar uma aula de trade marketing, explicar e orientar as pessoas. Então, hoje é fundamental, gente. O maior problema das empresas são as pessoas. Se você tem bons profissionais, tem que reter. Eu escuto verdadeiras besteiras. Ah, não vai ter mais vendedor. Ah, não vai ter mais representante. Isso é mentira. Acontece que só vão sobrar aqueles que são atualizados, aqueles que são profissionais e aqueles que têm o relacionamento. Sim. Eu costumo dizer, o maior patrimônio da GIB são seus clientes. Eles que pagam suas contas. O maior patrimônio da FMS, do Jorge, são seus clientes. O maior patrimônio do Diego são os clientes dele. Todos nós são os nossos clientes. Então, o que acontece? Apesar da gente hoje ter uma automação das pessoas ficarem atrás de tela, tudo, você quer ser bem tratado quando você é atendido. Você quer ter a resolução do seu problema.
E a gente vê isso quando a gente tem um problema num plano de saúde, quando você tem um iFood que te entregou a comida errada, ou não tem entregou. Que ter uma pessoa para resolver, porque a tecnologia não resolve o problema relacional. Pode ajudar, então, mas ela não resolve. Agora, você tem, por exemplo, hoje representantes que são altamente profissionais. Eles têm estrutura de pós-venda, têm estrutura de marketing, tudo, e eles apresentam planos. Eu falo assim, chega no cliente, eu dei consultoria para uma empresa grande de fios e cabos elétricos, que, por exemplo, ela tem determinados representantes que ela separou uma região para ele, e ele vai no janeiro lá apresentar o plano de trabalho dele para o ano inteiro. Esse cara, ele tem não só essa empresa, como mais 3 representados, esse cara ganha dinheiro, se atualizou e esse cara vai permanecer. Agora, Beiran, quando vai contratar um vendedor hoje em dia, é uma desgraça, gente. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. A gente tem aqui, né, uma forma da gente contrata gente de vendedor, mas fora do mercado, né? E a gente treina, como você estava falando. Tem que formar. Né? Aí teve uma vez, a gente sempre fala isso aqui, né, Jorge? Que teve uma vez que alguém me perguntou, um fornecedor falou, pô, Beiran, a GIB, né, e MTO são empresas que, pô, você criou um aquário de time, principalmente de vendas, e o concorrente vem pescar nesse aquário, porque os peixes estão ali. Realmente a gente tem uma equipe diferenciada, profissionais bem preparados. E claro que você atrai a atenção dos concorrentes que muitas vezes vêm aqui pescar no nosso aquário. O peixinho está todo gordo ali, né? Mais fácil pegar um pronto. Exato. E aí tem gente que pergunta, você não tem medo, né, ou preocupação de investir o tanto que você investe na capacitação do teu colaborador e depois perdê-lo para o mercado? Aí eu não sei onde eu tinha lido alguma coisa que diz assim, pior do que investir para contratar um bom profissional e ele sair, é você continuar com um profissional destreinado no teu time. E ele não sair, porque aí ele fica e te leva para baixo junto com ele. Eu costumo dizer, tem empresa que eu falava para o empresário, que eu falava assim, olha, fulano, quando ele acorda de manhã para vir trabalhar, você já começa a perder dinheiro. A hora que ele entra na empresa, daí o taxímetro dele começa a virar. Vai acelerando. É o quanto que você perde dinheiro por dia. Eu acho que também é uma das coisas que o mundo está mudando e não adianta você lutar contra a maré. Então, a geração mudou, os valores mudaram. Eu e você, Beiran, somos numa época que a gente pegou, vamos dizer, chefes... Vamos dizer, não vou usar a palavra chula, mas... Autoritários, desrespeitosos, assédio moral, sabe? A gente... Ambientes altamente tóxicos de trabalho, tudo, vamos dizer, competições internas, sabe? Puxação de tapete. A juventude hoje não tolera isso. Não tolera. Então, a gente tem que entender que, às vezes, é melhor, e eu falo para os empresários o seguinte... E já peguei empresários que, nesse estilo, nos dias de hoje, tá? Falou assim, não adianta você fazer isso. Você tem que entender que essa geração, você tem que criar um ambiente de trabalho positivo, um ambiente que as pessoas... E é o que as pessoas falam hoje. As pessoas não aguentam mais trabalhar para pagar conta, trabalhar em ambiente nocivo, trabalhar em que não gosta. E essa geração... E eu conheço isso, enfrento isso muito em clientes, não gosta, no dia seguinte não vai mais trabalhar. E não dá nem satisfação. Então, se você não criar um ambiente positivo, de desenvolvimento, um ambiente que a pessoa possa progredir, aprender, um ambiente com vibração, um ambiente positivo de trabalho, não é porque eu acho lindinho, maravilhoso isso. Primeiro porque é um conceito que o funcionário satisfeito, o funcionário feliz, ele falta menos, ele fica menos doente, ele se dedica mais, ele produz mais. Então, para o empresário, também é um bom negócio. Tá? É trazer, às vezes, o que eu falo, né? Eu conheci um empresário que ele ia na igreja 3 vezes por semana. Vai lá, faz oração, se confessa, faz isso, aquilo. Tá? Chegava no trabalho, parecia um ditador alemão de bigodinho, tudo. As pessoas odiavam ele. Daí eu falei assim, cara, ele fazia trabalhos, como é que chama? Fazia donativos. Trabalhos voluntários. Voluntários, obrigado, Jorge. Trabalhos voluntários, tudo, mas chega na empresa, era um carrasco.
Então, não adianta. E as pessoas acham que a vida da gente é em compartimentos. Então, que você tem a tua vida pessoal e a tua vida profissional. E o que você faz num lado não afeta o outro. Não. Eu trabalho, quando eu saio do trabalho, eu chego em casa, eu esqueço tudo. Esquece o escambau, gente. Isso te afeta, você só põe para debaixo do tapete. Então, acho que essa geração que está vindo hoje, que todo mundo critica, que fala, tem esse conceito que a gente não tinha. A gente aguentava chefe para pagar conta. Porque, puta, se eu for demitido, se eu brigar com o cara vai me demitir. Vou demorar para conseguir uma outra colocação. Exato. Então, gente, isso não existe. Então, se o empresário não entender isso, não entender que ele precisa... não é que, assim, óbvio que a remuneração ela é importante, claro, conceitual, claro. Isso tudo. Você tem que criar programas, a gente ajuda as empresas a criar programas de incentivo também, faz isso, mas mais do que nunca você ter um ambiente de trabalho sadio, que as pessoas têm prazer de trabalhar, têm alegria, retém e muitos funcionários. Sim. Tá? Eu vejo isso em todos os dias, porque além das empresas que eu dei consultoria, eu vou em muita empresa, conheço muita gente, etc. Tal. E, assim, e tem uma verdadeira surpresa, assim, de você conhecer a pessoa socialmente e ser a pessoa mais agradável do mundo. Aquele cara que você fala, nossa... E sentado atrás de uma mesa, um gente, eu conheci, inclusive me deu um calote danado em 2010. Um amigo meu, que era um amigo meu de academia, que era uma pessoa adorável, maravilhosa. Daí ele me pediu para ajudá-lo na empresa dele. Quando eu fui na empresa dele, me assustei. Ele era um cara odiado. Desrespeitava as pessoas de uma tal maneira que era uma coisa... E eu falei, cara, o que é isso? Não é possível. Então, assim, a gente precisa entender que o mundo mudou. E não o líder ele tem que ser admirado e respeitado pela admiração, não pelo medo. Beiran, liderança se conquista, não se impõe. Tá? A gente não controla o que os outros pensam e o que os outros falam. Então, tem que ter esse entendimento. Se você é meu chefe, eu tenho que ter admiração por você e você tem que conquistar. Claro. Tá? Porque também você criar um ambiente nocivo, apesar de, por exemplo, você ter o empresário que ele é agressivo, que é nocivo, que torna um ambiente insalubre de trabalho, ele também sofre. Sim. Ele também sofre. Aquilo se vira um inferno para ele também. Então, assim, o trabalho que a gente faz hoje, e acho que, modéstia à parte, que tem muito sucesso, é colocar na cabeça das pessoas que esse tipo de trabalho funciona, que a retenção das pessoas é importante e tudo. Capacitação, felicidade. E a gente orienta até o próprio funcionário, né? Hoje a gente fala para o funcionário, primeira coisa a fazer, esquece TV, esquece mídia, porque, assim, algo que a gente passa para os funcionários, eu e você já passamos por tantas crises de país, planos econômicos, que essa geração jovem não tem nem noção do que é um plano cruzado, de você ter sua grana presa num banco e só poder trabalhar com um determinado valor, como a gente já passou. E uma coisa que eu aprendi, gente, cuida do teu dia a dia, do teu universo, e faz o teu melhor. O que está sob o seu controle. O que não estiver, situação política, qual foi o presidente eleito, a variação cambial do dólar, o que está acontecendo. Esquece tudo isso que você não controla. Então, o tempo, a chuva e etc. Senão você vai surtar, né? Então, assim, é o que você falou. O que não está fora do meu controle, tudo. E segundo, eu falo para as pessoas, usem rede social de maneira inteligente, meu. É possível você ver alguma coisa que você não concorde numa rede social e simplesmente ignorar e seguir em frente. Sim. Porque isso parece também que virou uma... você vê as pessoas hoje, eu fico o dia inteiro nesse negócio. Mas é que é a configuração também da rede social, né? Quando você está lá
passando pelos vídeos, isso gera uma dopamina em você que acaba você sempre querendo procurar mais, né? Sim, eu acho legal, inclusive o Diego agora entrar falando um pouco sobre, né, Diego? Porque você tá ouvindo a conversa aqui de dois caras, tipo eu, um baby Tô aprendendo boomer, teu muito. pai um pouco mais jovem, mas Também baby também boomer. um cara, também baby boomer? Também, baby boomer. Tá com que idade? 63. Porra, caraca, é o cara da minha idade, pô. Eu tô aqui enchendo a bola dele, cara. Pô, eu tenho doido. 64. Sou um ano mais velho. Pô, parece bem mais velho, mas também. Pois é, você também não tá com essa bola toda, não. Já fui melhor. Mas me fala aí, ô Diego, você ouvindo essa conversa nossa, né? Porque boa parte da nossa audiência aí é composta por um público jovem, acredito, da tua idade. Que Sim. idade você tem? 26. 26. E aí, fala aí, como é que é pra você participar de uma conversa dessa? É teu primeiro podcast também? É meu primeiro podcast. Legal. Inclusive eu agradeço a oportunidade que eu vim aqui para acompanhar meu pai, acabei sentando aqui, né? Um prazer pra nós. Então, sempre quando eu ouço o meu pai falar, eu aprendo muito com ele, né? Ele construiu uma empresa que, se ele não tivesse vendido para o sócio dele, seria uma das maiores empresas do Brasil, hoje tenho certeza. E eu puxei muito esse lado empreendedor dele, apesar de eu ser jovem também, eu já passei muito por essa área do marketing digital e também já estava num cargo alto, onde inclusive eu prestei consultoria pela própria empresa dele, que é a Escobar Consulting, onde eu estava liderando o departamento de marketing de uma multinacional, nos maiores eventos do setor, como a Show, Febrabotec, que é o maior evento de tecnologia financeira da América Latina. E eu tive vários insights, além de aprender, né? Tive vários insights aí com o que vocês estavam falando, né? Primeiro, a questão é essa coisa das redes sociais, e isso vai muito da mentalidade também, acho, do povo brasileiro, que também está relacionado com essas questões de educação, não só de saber usar algo que, tudo bem, tem um algoritmo que vai querer que você sempre fique lá e que vai gerar dopamina em você e que existe um potencial de vício, mas você usar isso como uma ferramenta para você se entreter, para você se manter atualizado no mercado e também para você se relacionar com outras pessoas, né? A tua formação, Diego, desculpa, você se formou em TI ou o quê? Então, eu sempre acho legal falar isso porque eu sempre gostei muito de ler, né? Acho que é um hábito, inclusive, que a minha geração não tem muito mais e que deveria Deixa eu encher ter. a bola dele. É um escritor, já escreveu 3 livros já. E Que legal. e que deveria ter, né? Porque aí seriam mais inteligentes. Pô, é. Uma das maneiras melhores de você, comprovadamente, é você ler, né? Então, eu tenho um lado artístico também, né? Eu sou um cara muito apaixonado. E aí, eu escrevi meus livros, né? Escrevi 3 livros, tenho 2 livros publicados. Sobre qual é o tema que você escreve? Então, eu gosto muito de expressar meus sentimentos através da arte, né? Então, um deles chama Aquela Humanidade, que ele é um livro de espiritualidade. Ele mistura a espiritualidade com fantasia, com ficção, porque eu percebi uma coisa, né? Como eu li muitos livros, principalmente por causa da espiritualidade, né? Que eu sou um cara muito espiritualizado, eu percebi que a maioria dos livros, ou eles são reais, que eles contam canalizações, né? Ou eles são didáticos, que eles querem ensinar as pessoas através de um livro didático sobre a doutrina, certo? Eu não observei nenhum livro que misture uma questão de fantasia, de ficção, como se fosse um Harry Potter, um Star Wars, junto com esse lado espiritual. Então, a ideia foi realmente, nesse Aquela Humanidade, a ideia foi realmente transmitir os ensinamentos através de uma história de ficção que não torne o aprendizado maçante, né? O outro chama um desabafo, onde eu conto toda a minha história. Primeiro você escreveu há quanto tempo atrás? Acho que eu escrevi em 2018, né? 2018, tem 7 anos, está publicado na Amazon. Pô, você tinha 19 anos. Tinha 19 anos. Antes disso, ele tinha escrito um livro infantil quando era bem criança. Não lembra o que você escreveu, porque quando era... Devia ter uns 12, 13 anos, né? Então, na realidade, uma das coisas que me levou a escrever foi que a minha avó, ela tinha uma máquina de escrever na casa dela. E eu gostava, tipo, da sensação da máquina de escrever nos meus dedos, sabe? Porque é gostoso, não é a mesma coisa que digitar no teclado. Tá. Então, quando eu tinha 12 anos, eu fui lá e escrevi uma história, né? E aí, quando eu fui ver, eu tinha escrito 10 páginas, assim. E aí a minha tia falou, nossa, isso aqui tá bom, né? Que legal. E aí serviu de inspiração pro meu primeiro livro. Desculpa, eu te cortei. Aí o segundo livro... O segundo livro chama O Desabafo, onde eu conto toda a minha experiência de vida, né? Como eu quebrei paradigmas e comportamentos negativos e acabei me reerguendo também. E, enfim, fui progredindo na vida. Também é um livro para ajudar pessoas, inclusive até essa geração, né?
que possa estar passando por problemas parecidos, de ansiedade, depressão, que eu também já tive, mas eu consegui superar através do esporte, através da espiritualidade, do pensamento positivo, do trabalho, do estudo. Então... E aí tudo isso me levou a escolher a minha área, que é publicidade, né? Eu sou publicitário, com MBA em gestão estratégica de marketing, mesmo jovem, eu já atuei por várias áreas do marketing, né? Já trabalhei em estúdio, já trabalhei em confecção de moda feminina, já trabalhei em multinacional japonesa, onde depois eu acabei prestando consultoria, né? E acabei liderando o departamento. E aí, foi exatamente isso aí que vocês estavam falando, virou a chavezinha em mim, né? E eu falei, quero empreender, Puxei o espírito aí. Puxou o bichinho daqui, né? Falei, cansei, sabe? Tipo, de, sei lá, ser prejudicado por outras pessoas, desse ambiente de trabalho negativo. Durante essa curta experiência tua como CLT, né? Você teve bons e maus líderes, e aí você deve ter tirado bons aprendizados disso. Sim. Então, na realidade, eu às vezes eu me sentia prejudicado, porque eu sabia o que tinha que fazer, sabia como fazer e que ia realmente trazer resultado, mas eu não conseguia botar para frente por causa dos outros, entendeu? Então, por isso que eu quis abrir a minha empresa, certo? E aí abri, graças a Deus, tá indo para frente. É uma empresa ou você já tem uma equipe? Como é que funciona isso? Você terceiriza? Então, quando eu preciso de mais gente para me ajudar, eu prefiro trabalhar com parceiros. Tá. Né? Ou se eu realmente precisar de um funcionário, eu prefiro contratar ele como PJ, como CLT, como prestador de serviço. Né? Então, propriamente funcionário, não tem nenhum, mas quando necessário, ou como prestador de serviço, ou também no mesmo modelo, mas parceiros que eu já conheço. Também igual é o mesmo modelo da Escobar. Mas você entra com uma proposta completa, onde você resolve o problema do cliente como um todo. Se sair da tua área, você traz alguém para resolver assuntos correlatos à tua atividade. Exatamente. Se eu precisar de alguém, por exemplo, para estruturar um departamento comercial alinhado junto com uma estratégia de marketing digital, que é mais a minha área. Por exemplo, chamo o meu pai. Se eu precisar de uma estruturação financeira, eu posso, por exemplo, pegar o consultor financeiro que está disponível na Escobar Consulting e trazer ele como parceiro para dentro do projeto. Mas a minha empresa, ela é uma agência completa, né? Ela não é só marketing digital, por mais que seja mais o foco também, mas ela abrange todas as áreas do marketing digital, tipo criação de site, otimização de SEO, gerenciamento de redes sociais, design gráfico, eventos corporativos, videomaker, e-mail marketing, indoor marketing, consultoria empresarial também, porque mesmo jovem eu já trabalhei como consultor, eu estava liderando o departamento, né? Uma complexidade de ações que você tem, né? Sim. O que é a vida sem emoção, né, Beira? O menino, ele, graças a Deus, aí tá evento em Palmas. Todos os 4 estão indo muito bem, né? Os 4 filhos aí da família. Todos têm uma boa formação, porque a gente dá os bons exemplos. Você estava falando, acabou mudando o assunto. Você tem os seus 2, né? Que é o Diego e o Lucas. O Lucas que é o mais velho, que está no banco. Está no banco, mas esse também é mega CDF. Também que legal. Tem assim, uma carreira ascendente também. Se casou aí com uma moça também que também tem o mesmo perfil, também trabalha em banco. A minha enteada também médica, casou com um médico, o rapaz também fantástico também. Os 2 também vão de vento em popa, tem esse lado também de empreendimento. Quer dizer, praticam a medicina, mas agora também tem um outro negócio deles também. Bacana. Que eles estão fazendo. Então, assim, a gente passa para eles... Você tem 2 e Elaine 2. Elaine 2. Mas a gente trata todo mundo igual. Todo mundo igual. Tanto na fase boa quanto na ruim. Então, uma bronca... Tudo. A Elaine bronqueia bastante com o Diego também. Mas é para ajudar. Mas pelo visto, o Diego é um cara que tem a cabeça muito, muito boa. Graças a Deus. Não deve ser um cara difícil de conviver com. Não, graças a Deus, Jorge me acompanha há muitas décadas aí, né? Eu, apesar de ter divorciado cedo, eu sempre fui muito presente na vida deles, né? E os 2 sempre a
Acho que nunca brigamos, né? Não, acho Nunca que- brigamos, é. né? A maior parte do tempo depois de divorciado, eles moravam com você? Quando você... Não, depois de mais velhos, Porque eles o cara é moraram... casamenteiro pra cacete, teu Ele pai, também né? exatamente. Foda, Mas o cara agora... gosta de um casamento. Gosta. Agora sossegado, eu aposentei. Tá? E aí, Agora a Elaine botou ordem. botou ordem Agora na encontrou a casa. mulher certa. E assim, o que acontece? Para ele foi... porque eu separei, o Diego tinha 6 meses de idade. Ah, porra, Bem pequeno, tanto ele, o Lucas tinha 3 anos, mas eu sempre fui muito presente, eu sempre me preocupei muito com eles. Até na própria multinacional eu deixei de trabalhar fora Você para comentou ficar no com início eles. do Na época episódio aí. o Diego tinha 2 anos e Pra meio. Singapura, algo assim, né? que Para seria- Hong Kong. Hong Kong, é. Então, o Lucas tinha 5 anos. E eu falei, bom, se eu me enfiar lá, financeiramente vai ser um espetáculo, Mas eu não vou acompanhar o crescimento não vou dos meus acompanhar. E filhos. para mim isso sempre Sim. foi fundamental, né? E o Lucas veio morar comigo com 16, 17 anos, o Diego com 17, 18 também. 17, né? 17 anos também. Eles escolheram, moram comigo. O Lucas até casar morou comigo. E o Diego tá com a gente aí até... Daqui a pouco também vai zarpar tudo. Que também tem que criar asa, né? Precisa ter a casa Claro, dele, fazer as claro. coisas dele, tudo. E ele tem essa cabeça, tem uma cabeça boa. Eu acho que é o mais importante, você como pai de 4 filhos também sai, é a gente passar para eles o melhor. Sim. Né? Porque eu costumo dizer, não tem pai e mãe perfeito, né? Mas a gente tem que passar o melhor para eles e educar para que eles... deixar voar. voar. Então, eu acho que esse é um dos pontos que a gente faz na consultoria, né? Quando tem a sucessão, processo sucessório, né? A gente orienta muito, porque tem muita empresa, não é o seu caso, né? Mas, assim, tem muita empresa que a primeira geração constrói e a segunda destrói. Então, eu costumo dizer Aquela que... diferença, né, o Renato, que é a diferença entre... Você pode ser um sucessor ou você pode ser um herdeiro. Se você for um herdeiro, se você tiver uma vocação para ser um herdeiro, que é aquele cara que vai herdar o negócio, montar na grana e curtir a vida, também tem casos assim, as pessoas Sim, optam sem por dúvida. isso e profissionalizam a empresa na mão de executivos e só participa do resultado. Ok, não estou aqui para julgar ninguém. Agora, o sucessor, ele tem que ser preparado e tem que ter vocação para. Então, assim, porra, eu estou conhecendo o Diego hoje, né? Tá na cara que ele é um cara que, pô, se você quiser, se tiver Sim, intenção sem dúvida. de a Escobar um dia estiver num nível que precise de um sucessor, eu tenho Ele certeza tá sendo que você tem formado pra cara isso. sendo preparado para isso e com... Você vê, só o fato dele te acompanhar num dia como hoje, que você vem de longe para cá, porque nós estamos aqui, o nosso estúdio é aqui em Guarulhos, vocês sabem, né? Você que é ouvinte. Então, porra, de manhã se locomover numa cidade como São Paulo... É complexo. É complexo. Né? O cara chegou aqui, veio acompanhando o pai, quer dizer, ele ia ficar de fora nos bastidores, junto com o nosso time aí de produção, para acompanhar, para ter mais uma habilidade, ou seja, ver como é que funciona um estúdio de podcast. Quando foi convidado para participar, o cara já levantou a mão e falou, tô dentro. Eu acho essa predisposição muito legal. Ele tem não é porque é meu filho, hein, gente? Mas assim, ele tem um fator extremamente positivo. Ele não tem vergonha. Hoje eu vejo, assim, muita dessa geração... Ele não sem vergonha igual pai. Assim, não tem enrolo. Então, assim, eu vejo essa geração... Fulano, vai falar com não sei o que O cara lá. se esconde atrás da tela, pô. Daí com Impressionante. 20 anos de idade, vai lá com a mãe. Mãe, me ajuda. O pai, vai, não sei o quê. Blá, 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 blá. O Diego não. Ele tem esse lado que ajuda demais na vida profissional. Você sabe bem disso, Beira, que é o fator dele... Muito. Dele ter cara de pau. Então, ele, por exemplo, ele gosta de aula de canto. Eu conheço gente que, puta, moleques, filhos de amigos ou donos, que pra ir não... Tinha que ir com a mãe ou com o pai na escola de música. Ele foi lá, ele se matriculou, ele fez, ele já conversa com não sei o que lá, já produziu as músicas dele, já faz. Já cantou pra plateia. Já cantou pra plateia, já fez sucesso, tudo. Então ele tem isso ajuda demais. Gente, por mais que a tecnologia ela exista, ela nos auxilie, ela nos distancie em alguns momentos, relacionamento é Sabe fundamental. uma outra habilidade que eu percebi que ele tem? Ele tem a escutativa muito boa. Porque ele está aqui participando de um papo de baby boomers, né?
E, porra, tá firme aí, ouvindo, aprendendo, e na hora de falar se coloca adequadamente. Eu tenho certeza que ele tem muito mais para ensinar pra gente aqui do que a gente tá percebendo. Ah, com certeza. A gente conversa muito desde pequeno, né? O Diego, assim, a gente sempre conversou muito, ele como eu, não sei se vocês perceberam, eu gosto de falar bastante, né? Ele também fala pra caramba, então a gente sempre conversa muito, tem uma conversa muito grande e uma troca muito grande, né? Acho interessante ele, por exemplo, os livros dele, que ele falou. Ter 3 livros. Eu tenho uma filha escritora, minha mais nova, que tem 28 anos, acabou de fazer. Também é escritora, ela é psicóloga e escritora. Bacana. E tem um podcast dela também, minha filha mais nova. E assim, eu acho que essa predisposição, ela é rara, né? Minha filha tem, o Diego tem, e não é todos os jovens que têm. Eu acho muito bacana essa disponibilidade em participar, né? De colocar a cara. E aí eu vou te fazer uma pergunta, Diego. O que você faria para ajudar uma empresa, digamos uma empresa do nosso setor, que é o nosso mercado, é o mercado no mundo real, compra e venda de autopeça, loja de autopeças ou de motopeças, né? Tenho certeza que você faz ideia mais ou menos como funciona. O que você acha que uma empresa desse tipo tem que fazer para estar no mundo digital? Certo. Então, eu só queria abordar um ponto antes, para a gente não perder a meada, que eu acredito muito que a coragem, ela não é a ausência de medo, é você agir apesar do medo. Então, eu tenho isso como uma filosofia de vida. Se é Muito bem. Não é que eu não tenho vergonha e não tenho medo, e talvez isso que você fale muito da geração, não entenda. Você tem que ir porque você tem que ir. E liga. Pode falar palavrão? Claro que pode. E liga o foda-se, vai, meu. E dane-se. Você tem tá que... com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. É assim que você supera os seus medos. É enfrentando, não é fugindo deles. Se você fugir deles, ele vai ficar cada vez maior. Sim. Certo? Eu observo que existem muitas empresas desatualizadas, certo? Empreendedor brasileiro, não sei se de uma maneira geral, mas pelo menos alguns que eu atendo, eles nunca viram tanto a necessidade de se inserir nos meios digitais, até porque a maioria do empresário brasileiro também não é da minha geração, é de uma geração anterior, talvez antes que não pegou completamente essa fase, né? Eu acredito que tem alguns canais, né, que são os principais canais para a empresa desse segmento, de qualquer segmento, que ela consiga ter uma estratégia de captação de cliente para suportar o crescimento dela, conseguindo mais leads, gerando mais leads qualificados e, enfim, trabalhando junto com o departamento comercial. Eu acho que... Quando se fala em lead, só para o nosso ouvinte fazer um paralelo, quando se fala em lead, você fala de um consumidor que vem por um meio digital. Isso. Ele é um lead que deve ser abordado ou por uma inteligência artificial para ser um negócio automático ou por uma pessoa. No nosso caso, Diego, que o nosso ouvinte como eu te falei, é mundo real. Ele vende autopeças, ele depende do consumidor ou de um mecânico chegar na loja dele e falar, me dá um filtro de ar do Palio. Ele depende da presença física, claro que não necessariamente. A gente sabe que uma loja, hoje a gente fala constantemente, isso tem que ser omnichannel, quer dizer, tem que estar presente em todas as modalidades e possibilidades de venda, né? Mas entenda assim, quem está te ouvindo agora, ele pode até não saber o que é um lead. E o lead nada mais é do que um cliente que vem por um canal digital. Uma pessoa que entrou em contato com a empresa. E aí, como é que você aborda esse cara no mundo real? No mundo real, olhando por esse viés, eu faria ações, acho, no ponto de venda. Colocaria banners para atrair a atenção das pessoas que estão passando pelo ponto de venda. E eu atuaria em 2 canais. Um deles seria o Google Ads, criar um website e rodar a campanha no Google Ads para você pegar pessoas que querem exatamente comprar esse produto, certo? E você ter isso para suportar o seu ponto físico. Também faria uma estratégia no mundo ideal, onde a gente consegue arcar com tudo, né? Claro que às vezes você vai ter que escolher um ou outro. Também faria um trabalho com as redes sociais, para também ter essa captação através das redes... Instagram e TikTok.
Não, acho que para esse segmento específico teria que ser mais Instagram e LinkedIn, Tá, LinkedIn. certo? Aí você fazer campanha também de tráfego para captar esse lead e você gerar conteúdo, conteúdo que seja relevante para o seu público, para você gerar uma autoridade e você também conseguir, através de conteúdo orgânico, Criar uma comunidade, um público com interesses parecidos. Exatamente. Você vê quem que é o CPI, né? O perfil do seu cliente ideal, traça meio que um perfil psicográfico através dos interesses dele, você faz uma estratégia de marketing de conteúdo para atrair ele através de conteúdo relevante. Isso custa caro para fazer, Diego? Quando você fala em anúncio no Google, para quem não conhece, né? Isso é caro para fazer? Então, Acho que é mais caro é não fazer. Né? porque assim, é um investimento. Uhum. Né? Gente, hoje em dia é impossível não viver sem canais de comunicação que as pessoas usam. Hoje, de pizza, a namorada se arruma por celular e pela internet. Então, se você não tiver uma presença na internet, desculpe, I'm so sorry. Depende da sua comparação também. Você acha normal pagar R$800 numa consulta com um médico particular, mas você acha caro pagar R$800 numa campanha de tráfego? Entendeu? Depende tudo se chama resultado, né? Porque assim, se você pensar antigamente, só para finalizar esse ponto, onde não existiam as mídias digitais, você colocava um banner numa estrada. Nessa estrada vão passar 10 mil pessoas. Dessas 10 mil pessoas, 5 mil vão olhar, 50 vão entrar em contato e 2 vão converter em cliente. É basicamente assim que funciona os canais digitais. Se você não colocar um valor suficiente para que o seu anúncio ele seja mostrado para as pessoas, levando em consideração quantas pessoas precisam ver e qual que é a taxa de conversão do seu setor, você não vai ter resultado. Então, você precisa ver quanto que é esse custo de conversão, custo por... o famoso CAC, né? O custo de aquisição do cliente. Exatamente. O que você acha, Jorge? Ele falou certo? Eu estou um pouco preocupado aqui. A gente pode terminar já o programa? Não? Nós estamos com 1h10, mais ou menos. Não, 1h10. Mas é claro que o Diego está dizendo, até mesmo ele está trazendo um perfil flat, né? Até por não conhecer a fundo o mercado que a gente está falando. Mas a regra básica do jogo é essa mesmo, não tem por onde correr. E se eu posso ajudar um pouco aí na sua fala, um dos nossos problemas que a gente tem hoje nessa virada de transição, de chave, eu acho até que está se arrastando isso, né? Mas já foi mais pesado. Entender que marketing, não importa se offline ou digital, ele é despesa e não investimento. Então, a partir do momento que essa cultura dentro da visão do empreendedor, do empresário, ela não for realmente justificada, se ela não for entendida, aí realmente tudo é caro. Mas o que é caro? Caro é aquilo que você investe e não te dá retorno. Isso aí. Exatamente. Isso aí. Palavras sábias, meu amigo. É o mesmo trabalho de consultoria. Exato. Tá? E assim, o bom é inimigo do barato. Então, esquece. É melhor você pagar e tendo uma confiança, trabalhar com gente competente que tem o resultado do que você... Aí entra aquela famosa frase, né? Qual é a questão, né? A pergunta. Qual é a diferença entre valor e preço? Exatamente. Você, claro que você tem o cliente do preço, que é aquele que quer o material mais barato, o produto mais barato, ou o serviço mais barato. É claro que sim. Você tem a grande massa. Né? Nós vivemos num país aí de renda média baixa. E o pessoal quer um produto barato. Né? Mas aqueles que entendem valor no teu trabalho, é mais ou menos aquilo que você colocou agora, Diego. Você vai num médico que custa R$800 a consulta. Com certeza, você tem um outro médico que custa 200, 150, né? Que custa uma fração daquilo que você vai pagar num bom médico. Né? Mas quando se trata da sua saúde, você se preocupa em querer o melhor. Se você, claro, tiver condições. Sem dúvida. Mas e o teu negócio não é diferente. Você pode ter um profissional para te prestar uma consultoria, né? Ou para cuidar da tua imagem, barato ou caro. Claro que existe de tudo, né? A gente tem que... Não quero ser cancelado aqui,
né? Não estou fazendo aí apologia, pô, você tem que sempre pegar o que você vai nivelar pelo preço alto no prestador de serviço. Não é isso que eu quero dizer, a gente sabe que todos nós, né, temos aí uma limitação de caixa, mas a verdade é que você tem que entender a diferença entre valor e preço e pensar hoje muito na imagem da tua loja, na imagem do teu negócio e na tua imagem profissional também, né, Renato? Porque hoje se fala muito do personal. Hoje tem, eu fiz isso, personal branding. Daniela, inclusive, se estiver ouvindo, porra, foi ótimo. Minhas filhas também fizeram. Porque o teu negócio tem que ter uma marca. Então, a GIB é uma marca, inclusive, gosto muito dela. Acho que é uma marca muito bem construída. Eu tenho tatuado extremamente conhecida. E que passa pelo que passa, está passando pelo que passou, e é uma empresa resiliente. Inclusive, eu acho que ela sobreviveu muito a tudo que ela passou por essa identidade que ela tem com o mercado. Então, uma empresa de personalidade, uma empresa que tem uma cara boa e que a gente luta muito para perpetuar isso, né? Então, Diego, o que acontece? Eu acho que uma coisa é você zelar, né, o ouvinte aí também, zelar pela marca da tua loja, pelo nome da tua loja. E a outra é você zelar por você profissional. Então, você deve estar ouvindo a gente falando, pô, o cara está contextualizando demais a conversa. Não, nós estamos aqui com um consultor. Isso tem muito a ver. A tua imagem pessoal tem a ver com a imagem do teu negócio. Está aqui o Diego, né, um rapaz jovem. Ele tá, todos nós aqui, né, nós somos uma mesa aqui de vendedores. Nós, de alguma forma, estamos vendendo um serviço, estamos aqui contribuindo com o nosso conhecimento, com o nosso tempo, né? Mas qual é a nossa ideia aqui? A ideia principal é que você, cliente que nos ouve, seja um cliente fidelizado com a GIB e entenda que toda essa produção de conteúdo, ela tem um custo, não só de tempo, como financeiro, emocional, ela gera um desgaste. É muito bom para eu fazer isso e devolver para o mercado tudo que eu conquistei ao longo da minha vida, e o que eu mais conquistei foi conhecimento, né? Então é muito bom a gente poder devolver isso para vocês, né, o jovem aí que nos ouve, e trazer pessoas de conhecimento, como é o caso do Renato aqui e o jovem Diego, que está aqui compartilhando com a gente um pouco do conhecimento, né? Então está aqui pai e filho, né, são dois profissionais, porra, doando esse tempo para vocês. Eu sou um entusiasta dessa causa, eu acho que a gente vive uma comunidade, né? A gente está falando de um nicho que o Renato conhece bem, você nem tanto, Diego, mas é um mercado bastante representativo, que emprega muita gente, gera muito imposto, muito emprego. E o mercado vai crescer demais, né? Está crescendo. E até, parece que pelos estudos que eu vi a última vez na Anfávia, tudo, no Sindipeças, 2040 vai ser... 2030, perdão, vai dobrar de tamanho, porque a gente está tendo um envelhecimento da frota, está tendo um crescimento, mas em compensação a gente vai ter componentes cada vez mais complexos, sofisticados. Então, a gente precisa saber muito bem como vender, né? Voltando só ao assunto do preço, eu costumo dizer que se você vender por preço, sempre tem alguém mais desesperado do que você. Então, eu conheço, e Beirão, você já deve ter visto isso 200 vezes, que custa 10, o cara vende por 8, porque ele precisa descontar a nota para pagar a folha de pagamento dele. Ele falou assim, eu vou vender com prejuízo, lá na frente, amanhã eu vejo o que eu vou fazer. Então, se você entrar por exemplo, dou consultoria para empresas de terceirização de serviços, que é uma guerra, assim, só que as pessoas não entendem que não é que nem peça, que você compra uma é um preço e você compra 100 é outro. Nós estamos falando de pessoas. O mesmo imposto que você paga para uma pessoa, você vai pagar para 10, para 20, para 30. Não tem milagre. E aí os caras fazem preços e condições e daí quebram. Então, assim, gente, se você não agregar valor, não Só entender... que até ela quebrar, o dano que ela causa no ecossistema é imensurável, porque, porra, por mais que a gente não queira partir para a questão só preço, quer dizer, o que define a venda é o preço, por mais que o empresário não queira, vamos dizer, nós da distribuição, eu acho que a gente agrega valor ao negócio do nosso cliente. Isso aqui, por exemplo, que nós estamos fazendo.
Ah, O fato da gente ter uma postura ética, a gente não vende, por exemplo, para oficina mecânica, a gente só vende para loja. E a grande maioria dos distribuidores, que são os players aí do mercado, eles têm essa prática. Que eu particularmente, eu abomino isso. Quer dizer, se a GB chegou uma empresa de 44 anos, foi com essa política. Eu sigo isso, embora eu saiba e tenha conhecimento que o mercado está mudando. Né? A questão omnichannel e tudo mais. Então, veja, mas é uma questão de respeitar a cadeia produtiva do nosso negócio. Então, assim, eu acho que fábrica vende para o distribuidor vende para o varejo vende para o mecânico e para o consumidor final. Né? E fora isso, porra, tem aí o Mercado Livre, etc., que você deve conhecer muito bem isso, né, Diego? Opa. Todo bom comerciante deve ter Marketplace, né? Um marketplace, sim, deve estar em marketplace para vender cauda longa, para vender aquele produto da curva C que está lá parado, principalmente, né? E tentar, de alguma forma, formar uma imagem para vender pelo seu próprio site, que é o que você estava falando agora há pouco aqui. Sim. Aí você utilizaria suas redes sociais, o Instagram, para fortalecer a venda. Mas essa coisa da omnicanalidade, né, da multicanalidade, ela, na minha opinião, ela vale sim. Claro que eu sou um cara, embora baby boomer, eu sou um cara que me atualizo e estudo bastante isso, comportamento do varejo e tudo mais. Mas eu também acho que não pode o distribuidor querer vender na oficina mecânica. Isso né? aí Ou querer vender no consumidor final. Pô, a gente é distribuidor, a gente ganha dinheiro no volume aqui. Né? A margem nossa, as margens de contribuição são muito menores que a margem do varejo. Né? Aí vira uma bagunça e você, acho que já é da tua época, você sabe a desorganização que causou na cadeia, porque aí o varejo também começa a querer se organizar em redes, é natural esse movimento, até para... Isso é autodefesa, né? O varejo teve que se defender de alguma forma. Ele começa ou comprar em grupos de loja, e aquela loja que é um pouco maior começa com uma filial, 2, 3, 4, e aí, de repente, ela está comprando direto de fábrica também. Essa desorganização faz parte da modernidade. Eu não quero me colocar aqui como um cara antigo, não é isso, mas eu acho que tem que existir o respeito nas relações comerciais entre os setores. Não é por ter um respeito, tudo. É porque você tem que ter uma política de distribuição. Se você não tiver uma política comercial, você não perpetua seus relacionamentos e não tem clientes fiéis. Quantos anos tem a GIB? 44. 44 anos. Em quantas empresas a gente conhece tem 44 anos? Então, se você não tiver... Eu venho de um mercado, gente, eu tive não só fábrica, tudo que a gente vendia, um adesivo instantâneo, que vocês conhecem, famoso, que vendia camelô, banca de jornal, papelaria, oficina mecânica, supermercado, atacado, distribuição, farmácia, vendia em tudo isso. Se você não tiver uma política de distribuição, por exemplo, o cara que compra no atacado, vai lá, compra milhões de unidades, daí ele chega lá na esquina e descobre que tem uma autopeça ali, fundinha e tal, que vende mais barato do que ele. Acabou. Então, assim, se você não tiver uma política de distribuição, e é óbvio, agregar o serviço, sabe? Porque não é só você entregar o produto correto, entregar na data, fazer um bom atendimento para o cliente, um pós-venda, é assim que você fideliza. Eu costumo dizer que, assim, o marketing não mudou, tá? As políticas de distribuição, a venda, tudo... Hoje você tem novos canais, você tem marketplace, você tem omnichannel, você tem venda por tudo quanto é jeito. Mas se você não tiver uma estrutura, uma política, aí acaba por... É ruim para o fabricante, é ruim para o distribuidor, é ruim para o varejista. Acabou. E isso aí a gente já viu esse filme. Tá? De um faz isso, outro faz aquilo, desrespeita aquilo. E aí a gente já viu também muita empresa grande, com muita história, quebrar. Você viu que é um caso agora, é público, né? Que a gente só está repetindo o que a gente lê, está nos noticiários, inclusive, de hoje. A Bombril, cara. A Bombril ela já estava mal já há muitos mas é difícil anos. com uma marca dessa, né? Uma empresa com faturamento crescendo, né? De bilhão, né? Mas é uma empresa que está no mercado
E tem um Já produto. trocou de mão. Inclusive, ela tinha sido adquirida pelo Bradesco, né? Há uns anos atrás, né? Mas assim, eu não sei. Acho que, veja, a gente não conhece, não sabe. Mas que marca, né? Que marca, é uma marca absolutamente eu acho fantástica. Eu acho que é líder, né? De top of mind aí, com certeza, nos produtos que fabrica. Porque quem não conhece Bombril? Bombril, né? Virou sinônimo do da palha produto, de aço. da palha de aço. Né? Exatamente. Então, assim, imagino que foi gasto para construir uma marca dessa, né? Como você está falando, não é só a pequena empresa que tem problema, as grandes também. E normalmente a queda de uma grande ela é mais rápida que a da pequena, né? Porque os volumes financeiros são muito altos. O que eu disse que hoje as coisas acontecem muito mais rápido. Então, assim, a velocidade, a atenção que você tem que ter no mercado, a atenção que você tem que ter é constante, é orar e vigiar, né? Tem que trazer o orar e vigiar para dentro da tua empresa, porque não pode se acomodar, principalmente o empresário, não pode se acomodar, achar que está bem, nossa, estou maravilhoso. E outra, quando você é empresário, você é dono da empresa, você não tem aquela opção, não, para mim tá bom desse tamanho. Eu fiz sempre assim, vou continuar fazendo assim. Tá bom esse tamanho. É o síndrome de Gabriela que fala, né? Eu nasci assim, não preciso crescer, já tá bom o meu faturamento, isso, aquilo. E achar que vai dormir em berço esplêndido. Vem um tsunami atrás de você e te destrói. A gente acabou, não vamos mencionar o nome da empresa, e uma empresa que você sabe que eu fiz um trabalho lá em 2008, que ela faturava 850 milhões em 2008. Puta, trazendo para hoje... E era assim, absoluta no mercado que ela atuava. A gente falou antes, né? Por razões éticas, a gente não vai falar o nome. E ela foi vendida 6 anos atrás por R$1. Por uma multinacional por R$1, gente. Então, uma empresa que tinha 70 e tantos anos de idade, que foi construída com duras penas, um parque industrial enorme e tudo, tal. O comprador pagou um valor simbólico de R$1 e assumiu toda a trolha. Assumiu toda a dívida. Por quê? Porque o mercado hoje não aceita... Meu pai, santo pai, já dizia, né, que dinheiro não aceita desaforo de ninguém, né? Então, assim, não se perpetua. Então, se você não tiver uma política, uma gestão eficiente, não tiver pessoas capacitadas no teu grupo, não reter esses talentos, sabe? Não fizer tudo isso que a gente está conversando aqui há mais de 1 hora, cara, hoje não é daqui a 10 anos, etc. Tal, é em pouquíssimo tempo. Então, se a gente está falando de uma empresa aí que faturava 800 milhões, quanto seria 850 milhões? Seriam uns 3 bilhões hoje, mais ou menos. Então, acho que sim. Cara, e muita assim, grana. Quer dizer, gente que trabalhou a vida inteira e que vendeu a empresa por R$1. Então, e a gente viu isso, várias empresas que acontecem. E assim, você não está atento, porque também a tecnologia avança de uma maneira... tem muita gente assim que está apavorada, por exemplo, com a inteligência artificial, né? Acho que a gente, por exemplo, é uma geração... vocês vão achar que a gente é bem velho. Que a gente teve ideias que revolucionaram o mercado e que já não existe mais. Por exemplo, a gente começou na era do telex. Depois veio o fax. Fax era uma coisa maravilhosa. Quem tinha fax, quem tinha fax era um maravilhoso. E o bip, lembra do bip? Bip. Eu era vendedor, eu tinha bip. Apitava, você pegava a ficha telefônica, parava no orelhão e ligava. Exatamente. Então, o fax, louco. por exemplo, é um grande exemplo de algo que foi inventado e já morreu. Então, hoje, uma impressora dura 1 mês para lançar uma mais moderna, etc. Então, a tecnologia, ela avança. É óbvio, por exemplo, com inteligência artificial. Eu uso inteligência artificial no meu trabalho. Ele muito mais, né? Porque eu aprendi a usar. E ajudo os meus clientes a utilizarem, né? Nos seus processos, tudo. Na parte de automação, software, tudo. Hoje foi engraçado. Eu estava esperando chegar. Eu peguei e fui lá no ChatGPT, né? E falei assim, perguntas para um podcast do setor automotivo com uma empresa que presta consultoria. Porra, gente, não dá para vocês verem, mas saíram umas 10 perguntas aqui que a gente não usou, porque, na verdade, o nosso papo ele gerou em torno de todas as perguntas aqui. Senão, então, eu fiz porque... nada. Não, às vezes você pega um entrevistado que a conversa não flui como fluiu a nossa aqui. Né? Então, você tem, né, como host, que se fala, né? Eu como coordenador aqui, como...
eu tenho que puxar o assunto. E o Jorge acompanha ele, sabe que muitas vezes a gente tem uma dificuldade para trazer pro prumo, né? O Renato é o tipo do cara que, se deixar esse podcast, vai para 2 horas fácil. Talvez né? umas 9 horas a gente acabe mais ou menos. Mas não é sempre assim. Então você vê, ó, a inteligência artificial fez perguntas absolutamente pertinentes para o nosso assunto agora. Aí eu coloquei, depois eu coloquei lá, perguntas mais complexas. Aí ela fez umas perguntas, ela deu umas respostas que eu nem traria para a mesa aqui. Porque de uma complexidade, mas de uma criatividade e inteligência. Falei, caraca, mas assim, como pode ser, né? Para nós, baby boomer, né? Como pode ser tão rápido e tão assertivo? Aí tem uma frase que eu queria colocar aqui, que é assim, eu sou cheio das frases, né? Se te perguntarem, né? Como é que é? Não, para alguns caras que são os pessimistas, a inteligência artificial vai roubar o seu emprego, né? E para outros caras que são os otimistas, eu procuro estar nesse grupo, né? Nesse segundo grupo, que é o grupo dos otimistas. Para o otimista, a inteligência artificial vai multiplicar a sua capacidade de trabalho, tornando o seu dia a dia mais simples. Quer dizer, vai te tornar um profissional mais produtivo, mais alegre, mais disponível, né? E com a cabeça muito mais E se usar com inteligência, mais equilibrado. Por exemplo, nós somos uma geração que se criou o celular, criou o notebook, criou uma série de coisas, né, para ajudar no nosso trabalho. Só que ao invés de a gente trabalhar mais racionalmente, a gente trabalhou 10 vezes mais do que a gente trabalhava antes. Porque antes você saía da empresa, ia para casa, não tinha computador, não tinha nada. Agora você está trabalhando no celular o dia inteiro, você 24 horas. Jornal Nacional e está respondendo o WhatsApp 24 horas por dia, né? Então, assim, a gente tem que entender que a inteligência artificial, ela está aí. Eu vejo, por exemplo, a minha esposa, que é especializada na parte de saúde, ela fala, vamos dizer, na parte de diagnóstico, na parte, principalmente até de consultórios, o que ajuda, o que tem ajudado, assim, nesse aspecto. Agora, muitos empregos vão ser eliminados, porém, outros vão ser criados. Então, assim, a gente não tem que ter medo da tecnologia, tem que ter medo do ser humano. Que aí tem o ser humano que usa para o bem e o ser humano que usa para o mal. Então, assim, a tecnologia está aí para ser desfrutada. E acho que é uma alegria para nós a gente ter, por exemplo, ter algo como você acabou de mencionar. Poder utilizar no teu dia a dia, no teu trabalho, né? Então, tem muitas operações mecânicas, rotineiras, que essas são substituídas e que vai fazer melhorar o rendimento do teu trabalho, vai permitir... E outra, muitas pequenas e médias empresas não utilizam porque acha que é caro, porque acha que não sei o que lá. Gente... A versão grátis do ChatGPT já resolve muitíssima coisa, né? A paga é muito E boa. aí tem uma coisa que Você deve usar ChatGPT ou não? Eu uso o ChatGPT. Porque é a melhor de todas, né? Não tem como melhor? fugir. Eu tô ansioso para ver o Grok lá do X também, que eu tô... Porque eu boto esperança que ele vai ser o melhor de todos. Inclusive tem uma informação quentíssima aí, que é o Elon Musk negociando os arquivos fontes da IA, da GPT. Legal. Então, o Elon Musk ele falou que na próxima atualização do Grok, ele vai ser a melhor inteligência artificial do mundo. Sim, mas ele já entrou agora pedindo para poder forçar ainda mais, né, o mercado, ficar ainda mais no controle de tudo, dos caras, e que é tudo numa via só. Então, Jorge, eu acho que assim, no meu entender, eu não sei se o Beiran concorda comigo, é o seguinte, e pro nosso telespectador, ouvinte, entender o seguinte, você tem o seu negócio, você tem a sua pequena distribuição, você vai ter que separar uma verba para isso, gente. Porque não vai dar para você fazer o seu negócio sem você ter uma verba para automação comercial, para você ter um sistema integrado, um software, para você ter inteligência artificial. Então, você tem que ter isso. Não adianta. Nenhum negócio vai funcionar adequadamente se não tiver. Então, isso tem que fazer parte do teu orçamento, parte do investimento que você vai fazer. E como o Diego falou, é um investimento, sei lá, se você investir 1 milhão e te trouxer 20 milhões, pô,
Maravilha! Agora, se você investir 10 mil e ele te dá um prejuízo de 100 mil, é óbvio que... Então, assim, tem que ter esse entendimento. E o empresário, aquele que tem o seu próprio negócio, tem que ter na cabeça isso. Se ele não tem sucessão, né, Renato? Não tem, por exemplo, né? Você teve a sorte de ter o Diego aí, eu também, minhas filhas, mas enfim. Se você não tem sucessão no teu negócio, ou você contrata uma empresa terceirizada, que é o caso da empresa do Diego, para trocar uma ideia e ver o que ele pode te resolver de problema, de repente o próprio Diego consegue encontrar uma pessoa para colocar aí na tua loja, caso você não tenha habilidade nenhuma, né, e com tecnologias e não tenha conhecimento nenhum. E a gente entende, né? A gente fala muito com o varejo aqui, eu, Jorge, meu time todo aqui, tem muito varejo, Diego, que não tem mesmo, cara. Então o cara tá com marketing. Não tem. Não tem, o cara tá ali, é um cara um baby boomer como o nosso, a loja foi muito bem durante um tempo, ele ainda vive uma onda que ele tem uma marca boa, ele tem uma loja tradicional em determinado bairro, mas ele não está atento a nada disso que nós estamos falando aqui por total falta de tempo e também competência para fazer. Ele não tem essa competência tecnológica. E é uma loja que muitas vezes não tem sucessão, ou o filho partiu para um outro lado, etc. Ele não sabe como vender a loja dele, ele não sabe, por exemplo, fazer um valuation da loja dele, nem sabe o que é isso. Nem tem ideia. Nem tem ideia do que é isso. E, de repente, para ele, o valuation da loja dele é nada. Né? E pode ser que não seja nada mesmo. Né? Mas, assim, a verdade é que você tem que estar atento para as oportunidades que o mercado te oferece. Né? Então, o fato de você ter um jovem como o Diego, que é especialista nessa área, eu não estou aqui, não estamos falando em honorário nem nada, não sei se é caro ou barato, mas eu acho que não é nada caro, e aí entra nessa colocação que o Renato acabou de fazer. Quer dizer, o que é caro para você? O que é caro? Outra, uma consultoria, um bate-papo, não custa nada. Não custa nada. Você vai fazer uma primeira consulta, trocar uma ideia. Isso nós estamos falando no quesito tecnologia. Existem outros tantos que você pode... por exemplo, o Renato já vai pensar na gestão inteira do teu negócio, vai te dar ideias, sugestões, como você otimizar aí a tua loja, né? E caso você tenha um filho jovem, né, como é o caso do Renato aqui, deixa o cara voar, deixa o cara assumindo, dá autonomia para que ele resolva questões que você não consiga fazer. Eu fiz isso aqui, a minha vida melhorou muito. Eu deleguei, eu não sou um cara bom de tecnologia. Eu tenho uma filha minha, Nicole, tocando essa parte de inovação e tecnologia. Entendi. Né? Eu também não sou muito bom no departamento contábil e financeiro. Daqui a pouco mesmo vou sair daqui, estou indo para uma reunião, mas eu tenho gente fazendo isso aqui dentro. Acabei de ter um consultor, né, amigo nosso, que está fazendo parte hoje do nosso negócio, orientando a gente em alguns quesitos, os quais eu não tinha uma habilidade técnica suficiente para fazê-lo. Olha, o empresário ele tem que contratar profissionais melhores do que ele nas suas respectivas funções e áreas. Você concorda, né, Renato? Tem vários... Concordo, gênero, número e grau. Sucessão não pode ser obrigação, né? Então, acho que assim, aquele que é o empresário, eu acho que eu fiz isso, você fez isso com as suas filhas, minha esposa também fez isso e faz com os filhos, que é o seguinte, primeira coisa, dá o melhor de educação que você puder para os seus sucessores, tá? O ideal seria o seguinte, porque muitas empresas, a gente já viu esse filme, o pai está lá, daí ele coloca o filho, já entra como diretor, superintendente, etc. Tal. Não funciona, gente. Então, o melhor, e eu acho que cada caso é um caso, eu costumo dizer que não existe uma solução igual. Tem duas empresas iguais, uma do lado da outra, que estão no mesmo mercado, mesmo faturamento, mesma coisa. A solução para uma é uma e para outra é outra. Vai depender das pessoas, da cultura. E assim, eu costumo dizer, formou, deixa rodar. Uns 10 anos. Vai para o mercado, apanha, pega aprende, chefe safado, pilantra, líder bom, líder ruim. Rala bastante, tudo. Daí roda uns 10, 12, que sei lá quantos anos, tudo. Daí depois que tiver apanhado bastante, volta aqui. Agora senta aqui, agora você vai entender. Eu tenho um caso que eu admiro muito, é uma empresa de ingredientes alimentícios, que é aqui em Guarulhos, né? Em Bom Sucesso. Então, que eu tinha aqui naquele famoso trevo de Bom Sucesso, nossa, né? Que é um horror, né? É uma baita empresa, tem um parque industrial de 120 mil metros quadrados, empresa de mais de 1 bilhão de faturamento. E o senhor, que era dono, ele pegou os 3 filhos,
pôs na empresa. E aí os 3 filhos tocam a empresa hoje. Mas o que esses moleques ralaram? Pra chegar lá. Porque ele falou assim, nós vamos trabalhar na empresa. Maravilha. Botou 2 de vendedor e os caras ralando, que não tem coisa... Batendo pasta, que a gente Batendo fala, né? pasta na rua, que não tem coisa para aprender Nossa, a rua do que ensina, a né? rua ensina. Sentar na recepção de cliente, malcriação, cliente chata, tudo que você possa... E tem um lado bom também, você desenvolver produto, desenvolver venda. E assim, tem um outro que falou, pai, eu não quero ser vendedor, eu quero ser comprador. Comprar, beleza. Primeiro dia, ele falou assim, ó, o horário da empresa é 7h30, 5h30 e sexta-feira, 7h30, 3 horas da tarde. Maravilha. Primeiro dia, ele chegou 9 horas. Ele chegou, filho, o horário é 7h30, você é um filho do dono, você tem que dar o exemplo. Não. Dia seguinte, chegou 8h30. Terceiro dia, chegou 9 horas, o pai chegou e falou assim, pode ir para casa, você está suspenso 2 semanas sem pagamento. Mas etc. Acabou. Então, assim, não estou dizendo que precisa ser... Eu acho que radical, assim... Porque, assim, filho, né? Eu costumo dizer que se você ficar passando muita mão na cabeça e protegendo, você não prepara ele para o mundo. E o empresariado, a vida do empresário, você que escuta a gente, que tem seu negócio, sabe bem disso, é absolutamente selvagem. Não é fácil você lidar com problemas financeiros, sociais, trabalhistas, fiscais, tributários. Então, se você não tiver uma boa formação, porque aquilo que a gente estava falando antes de começar o podcast, eu apanhei muito quando eu tive fábrica, porque você chega na fábrica e fala assim, nossa, eu tenho uma super formação, educação, falo inglês, espanhol, vou me virar fácil. Nada, gente. Não tem escola para isso. E a escola é você enfrentar, é o que o Diego falou. Você está no teu dia a dia e bater de frente com um caminhão que está 100 por hora. E você tem que resolver, matar no peito e resolver. E a vida do empresário, principalmente no Brasil, é isso, cara. E é aquilo, né? A gente tem que torcer para o governo atrapalhar o menos possível. Tem que... Eu, por exemplo, você falou aí de um jornal que... Cara, faz 20 anos que eu nem ligo. Eu nem assisto TV normal. Eu não ligo, porque eu acho que é um lixo. Isso aí, sabe, não adianta. Se você... Porque a notícia ruim hoje, ela é assim... parece que as pessoas preferem notícia ruim. Então, se você sentar na frente de um telejornal, só você pega as 10 manchetes que ele vai falar. 9 são ruins. É impressionante. É o que atrai a audiência, né? Impressionante isso. Fácil. Você que está escutando a gente agora, entra num portal de notícias e olha o que tem de notícia ruim. Parece que só acontece notícia ruim no mundo. Então, eu ensinei meus filhos, ensino todo mundo, meus clientes, assim, desconecta. Tá? Desconecta disso. Não sai disso e resolve o teu universo. Que é aquilo que a gente falou. Controle. Aquilo que você tem controle. Sabe, o gasto da festa de não sei o quê, o juiz que recebeu não sei o quê, etc. Tal, não vai influenciar em nada a tua vida. Só vai te desgastar e te tornar um cara revoltado. E você não vai resolver nada. E transportador de conversa ruim, de assunto cara, ruim. E eu desenvolvi um trabalho, o Jorge sabe, há 15 anos, né? Que fala exatamente, a gente é energia. Então, assim... eu fiz uma correlação entre a espiritualidade e a física quântica para aplicada, porque às vezes eu tinha determinadas coisas que eu falei, não tem como dar errado. Mas chegava uma determinada pessoa que trabalhava comigo, que tinha uma energia péssima, e acontecia o absurdo e não resolvia, né? E eu percebi uma coisa, que assim, nós somos energia. Tudo que a gente pensa, a gente cria. Tá? Eu fiz um trabalho, eu fiz um treinamento faz uns 15 anos que eu dou em tudo quanto é empresa que você possa imaginar. Multinacional, etc. Nunca ninguém falou que não faz sentido. Que a gente mostra fisicamente, pela ciência, que a gente é energia, que tudo que a gente pensa, a gente cria, né? Porque todos vocês devem conhecer aquelas pessoas que chegam perto de você, a planta morre, sabe? Dá dor de estômago, que é aquele cara negativo, etc. Tal, né? Por quê? E essa energia realmente ela existe, eu comprovo isso para vocês. Então, coisas que você faz que positiva a sua energia, tem coisas que a gente faz que é negativa a energia e tem como controlar a energia. Então, eu fiz esse treinamento há uns 15 anos atrás,
depois que aconteceu um evento que o Jorge sabe, aí depois um dia eu conto melhor para vocês. E realmente faz todo sentido para mim. Então, o máximo que você puder de não se contaminar com mídia, com todas essas coisas, faça. E cuida do teu universo. Isso aí, isso aí. Ó, o diretor já me deu um toque lá, estamos chegando em 2 horas de episódio, né? Esse pessoal fala pra caramba, Fala né? pra caramba. É claro que, porra, eu adorei o papo da gente, eu acho que foi muito bom aí pra nossa audiência, um papo legal, incluindo Baby Boomer com juventude. Né? Sem E dúvida. acho que foi muito bacana, espero poder convidá-los lá sobre esse Aumento Diego, que esse Aumento Diego, que esse Aumento Diego, que esse Aumento Diego, que a gente deixou ele falar pouco, né? Mas é que o pai dele fala muito, é difícil, cara. Mas, e aí, como é que foi bom para você? Você participou bem da primeira? Aí como é que foi a tua Foi sensação? bom, gostei. O legal é que eu aprendo também com essas histórias, né? Mas eu gostei bastante, fiquei bem à vontade. Espero que possa ter contribuído também com o público. Sem dúvida. Eu te agradeço, viu, Diego? Obrigado. Renato, para você não preciso nem falar, né, cara? Obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Quando o Jorge me falou que porra, seria uma boa ideia te trazer para um bate-papo aqui, eu tinha certeza que seria, e realmente foi. E, porra, eu te agradeço muito pelo teu tempo, disponibilidade, e ficamos aí à disposição para bater um papo futuro aí. Pelo amor de Deus, da minha parte, agradeço demais a oportunidade. Acho que, assim, é sempre bom encontrar os amigos, né? Pessoas que a gente faz amizade aí na nossa vida profissional e de poder compartilhar e trocar conhecimento, tá, gente? Estou à disposição de vocês, quando vocês quiserem. Já repararam que eu falo muito, então a hora que tiver uma outra oportunidade, já sabe que tem que sentar para escutar bastante tempo, tá? Ótimo. E aí o Jorge vai colocar as redes sociais, como encontrar o Renato, como encontrar o Diego, né? Embora ele já tenha colocado aqui, mas ele coloca, você coloca abaixo, né? Ou edita, a gente coloca na bio, né? E esse podcast aqui é gravado, né? A gente tem o ao vivo gravado. Amanhã, por exemplo, nós temos aí um ao vivo, né? Na verdade é um remake, né? É um remake, Porque a semana passada nós viemos aqui para fazer ao vivo. E cara, a chuva não deixou. Chuva, não. O evento terminou, acabou a energia, inundou tudo. Guarulhos aqui foi uma loucura. Eu vi, né? Eu vi. Mas é isso aí, gente. Então, fiquem aí à vontade. Espero que o conteúdo tenha sido legal para você. Compartilhe dentro do nosso ecossistema, se foi bom para você. Mande para algum amigo aí que esteja precisando de uma luz aí, de uma orientação. E muito obrigado pelo seu tempo também e audiência. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Valeu. gente. Valeu. Aqui nós podemos falar palavrão? Pode falar palavrão. Puta que pariu. Porque ao vivo...